Boa noite, meus queridos, graça e paz. Começaremos agora mais um devocional e espero que Deus tenha falado ao coração de vocês, assim como tem falado ao meu coração. E glória a Deus por isso. Já vamos direto para a palavra aqui que está lá em João, no capítulo 14, versículo 23, onde Jesus responde o seguinte: Se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus. Nós temos aqui uma palavra de Jesus dizendo para que a nossa vida seja um testemunho de amor a Deus, nós devemos guardar e obedecer a palavra de Deus. Isso se confunde muito com o legalismo. O que é ser legalista? É uma pessoa que guarda os mandamentos de Deus, a lei de Deus e tenta se justificar mediante a lei de Deus. Isso é uma pessoa legalista e isso pode ser confundido com a graça, com os mandamentos de Cristo Jesus. Porque nós somos justificados pela graça e não pela lei. Nós somos salvos pela graça e não pelas obras. Mas nós temos sim que guardar os mandamentos de Deus que Jesus próprio nos aconselhou e nos direcionou e resumiu em dois mandamentos. Quais são eles? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Uma pessoa legalista, ela vai defender a unhas e dentes a lei de Deus, os mandamentos de Deus. E pode ser que dentro do seu conceito ela se confunda e não aceite a graça de Deus. Mas uma pessoa também que vive debaixo da graça de Deus, ela tem que se atentar para o legalismo, porque eu sei que eu sou pecador, eu dependo da graça de Deus, pela graça de Deus eu sou justificado, então isso não me impede de pecar também. Mas eu não posso desobedecer a palavra de Deus achando que eu posso pecar de forma desordenada, de forma prazerosa, sabendo que pela graça de Deus eu sou salvo. Não, o pecado ele não agrada o coração de Deus. Então essas são duas vertentes que nós temos que levar em consideração sim, legalismo e graça. Através do legalismo, eu vou forjar o meu caráter para não transgredir a lei de Deus e não pecar. Mas através da graça de Deus, eu sei que eu sou pecador, que eu dependo do perdão de Deus diariamente e para isso vai gerar temor no meu coração para também não pecar. E quando eu tenho o conceito formado na minha mente de que o pecado ele realmente me afasta de Deus, então eu tenho que ter em mente também a palavra de Cristo Jesus, que é: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Qual é a palavra de Cristo Jesus? Os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então depende da interpretação de como você vai aceitar a palavra legalismo para a sua vida. Se você tem o conceito absoluto e certo, convicto no seu coração, que você depende da graça de Deus, tão somente da graça de Deus, você pode ser um legalista para forjar o seu caráter. E assim você buscar não mais pecar contra Deus. Mas a síntese é: nós dependemos da graça de Deus, tão somente da graça de Deus, é ela que nos salva. E nós somos sim pecadores, independente se eu busco ser, se eu quero ser, ou se as minhas atitudes, os meus atos me levam ao legalismo, eu tenho a certeza absoluta que eu sou salvo pela graça. Não é assim a lei dos judeus, que eram mais de 600, se eu não me engano, 613 mandamentos? Se você pecasse contra um, se você transgredisse um, você já estava perdido. Então o legalismo, ele não salva. Guardar as leis realmente não salva, porque se nós guardamos 9, mas pecamos em uma, transgredimos uma, pronto, acabou. Estamos condenados do mesmo jeito. Mas se eu estou debaixo da graça de Deus, se eu pecar, eu sei que o Pai me perdoa, mas eu tenho
na minha mente que o pecado ele é um desvio, ele foi um escorregão na vida de um crente. Aí nós sacudimos a poeira, levantamos e vamos de novo. O legalista não. O legalista não. Se ele comete um pecado, aquilo ali acaba com a sua vida. Acaba com a sua vida porque a sua moral, a sua autoestima toda tende a ruir com isso. Porque ele projeta a sua vida nas leis de Deus, quando nós devemos projetar na graça. Não foi isso que perguntaram para Cristo? Qual é a obra de Deus? Cristo responde, a obra de Deus é tão somente crer no Filho de Deus. Então qual é a obra de um legalista? A obra de um legalista é tão somente crer nas leis de Deus e tentar guardá-las. Não vai conseguir, não vai conseguir, de forma nenhuma. Então o que tranquiliza o nosso coração é que nós estamos debaixo da graça de Deus, nós dependemos da graça de Deus para ser salvos, mas quando nós também guardamos os mandamentos de Deus, quando nós temos a lei de Deus no nosso coração, não é isso que Provérbios fala? Guardei no meu coração as leis do Senhor para não pecar contra o Senhor. Isso é legalismo. Isso é legalismo. Guardei no meu coração as leis do Senhor para não pecar contra o Senhor. Então, através do legalismo, eu tenho um direcionamento de como agradar o coração de Deus. Mas para ser salvo somente pela graça de Deus, graça essa derramada na cruz, tá bom? Vamos orar? Eu já peço que você compartilhe o canal também, dê o seu joinha aí, se inscreva no canal, acione o sininho e sempre quando colocarmos vídeos novos, você será notificado aí, tá bom? Vamos abençoar a vida dos outros. Tantas pessoas necessitam mesmo, né, de ouvir uma palavra de Deus, um consolo, um refrigério, nesse mundo aí tão poluído, né? Jesus disse que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E até mesmo de cristãos. Tem se esfriado o seu amor porque não tem vivido uma intimidade com Deus. A intimidade começa no seu devocional, na palavra de Deus, para você entender quais são os mandamentos de Deus, quais são as leis de Deus, mas entender também que você depende da graça de Deus, tá bom? Para ser salvo. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, muito obrigado pelo teu perdão. E eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor guarde as nossas vidas. Pai, o nosso desejo é não pecar contra o Senhor, o nosso desejo é guardar os mandamentos do Senhor, o nosso desejo é entender as leis do Senhor para colocarmos em prática a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Mas nós cremos, Deus, que nós somos pecadores, nós sabemos disso e que dependemos da graça do Senhor para a salvação. Por isso, Deus, guarda em nosso coração mesmo, Deus, assim como diz o salmista, guardar em nosso coração a lei do Senhor para não pecar contra o Senhor. Esse é o nosso desejo, é a nossa vontade. Não desagradar o coração do Senhor e viver na verdade. A verdade que liberta, a verdade que traz a salvação, que é Cristo Jesus. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nessa noite, nós te agradecemos, Jesus, por entregar sua vida naquela cruz e derramar sobre nós a graça do Senhor, nos libertando do negacionismo, ou seja, de ter na mente que somente pela guarda das leis do Senhor que nós seríamos salvos, quando na verdade não. Nós temos aqui, através dessa explanação também, da tua própria palavra, Senhor, que nós dependemos da graça do Senhor para ser salvos. Mas devemos observar cada mandamento e cada lei, para também não pecar contra o Senhor e desagradar o coração do Senhor. Por isso, nessa noite, Deus, nós te agradecemos pelo teu amor em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que Deus abençoe a noite de vocês e que vocês vivam mesmo o sobrenatural de Deus e tudo aquilo que Ele tem reservado para você. Reservado bênçãos do alto, tá bom? Deus abençoe no nome de Jesus. Amém.